Ângeles. Né? Tem que comportar aqui para ficar aqui. E assim é a vida. Se não comportar, tá cheio de fio. Mas é uma alegria voltar, porque uma casa espírita nos Estados Unidos, como dizem alguns amigos espíritas, vale por 10 no Brasil. Porque é uma a cada tantas, né? Então, é uma alegria poder voltar e ver que a casa prossegue, que ela continua oferecendo condições de consolo, de atendimento para encarnados e desencarnados. É uma bênção, a gente entra nela com muito carinho, com muito respeito, com reverência. Porque os espíritos mentores planejam, dão permissão, eles é que têm o comando, a gente acha que é a gente, mas eles comandam e as coisas prosseguem. É interessante trabalhar esse aspecto, porque para a gente entender um pouco de nós mesmos e da direção, quando vai falar sobre a nossa essência como espírito imortal, ser emocional, e esse processo de aprendizado em diversas reencarnações, é inevitável ter um modelo, um guia. Por isso que a gente começa com esse slide, que é Jesus, o nosso modelo. Eu vou usar alguns slides, tem alguns títulos em inglês, mas o importante é o que ele vai trazer para a gente completar esses momentos de troca. Para que a gente possa dar direcionamento, eu vou lembrar uma história que está num livro que tem em português já. Ele é um livro que foi escrito em espanhol, via a médium espanhola, desencarnada, Amália Domingo Soler. Ela foi uma escritora, não era uma médium ostensiva como vários médiuns, mas no decorrer ela foi expandindo e escreveu um livro em espanhol que está em PDF na internet, chama Hechos que Prueban, e depois foi traduzido no Brasil, Reencarnação e Vida. Eu estou passando essas informações porque esse livro dela traz casos de reencarnação reais que particularmente nenhum outro livro na literatura espírita consegue, às vezes, ser tão dramático para mostrar como que uma vida afeta a outra. A Amália Domingo Soler tem um caso que ela conheceu. Ela conheceu um senhor que era um avô lá na Espanha, que se tornou espírita. E chegou para a Amália, que era uma médium de referência, e falou: Amália, eu tenho uma neta de 12 anos. Uma neta que eu amo em níveis que eu não sei explicar. Porque eu gostaria de eu cuidar dela, mas eu não posso, porque ela é cega, ela é surda, ela é muda, ela é paralítica. Alguém tem que cuidar dela. Então eu tenho que manter a família, todos nós só podemos visitá-la na clínica, onde ela é cuidada, porque ninguém tem condição de dar para ela todos os recursos para ela continuar vivendo essa vida. Mas isso, para mim, é um sofrimento atroz, amado. Por quê? Eu acredito em Deus, eu acredito na justiça divina, no amor divino, mas eu fico me perguntando, será que os espíritos podem me dar uma luz, um consolo? É muito interessante, vou fazer uma pausa, esses casos da Amália Domingo Soler, porque ela mostra pra gente o que é uma mediunidade com compaixão.
Porque hoje em dia, muitos médiums são médiums que esquecem que a gente está aqui para ser fonte de consolo. Então, ouvem muitas vezes casos de dificuldade e julgam a pessoa que sofre ao invés de socorrer. Muitos hoje em dia fazem isso, ao invés de socorrer. Não me cabe julgar. E a Amália nos dá exemplos disso quando ela vai contando a história e dizendo até o que ela pensava. A agonia, às vezes, que ela sentia quando ela era procurada por cartas, pelas pessoas. Ela dá um exemplo para a gente do que é um médium espírita alinhado. Não é o foco do livro dela, mas você vê nas entrelinhas ela nos ensinando essa direção. A pessoa chega, está sofrendo, não me cabe julgar. O que ela faz? Prece, mentores. E ela dialoga com os mentores. Fala assim, olha, esse homem, por que ele está passando por isso? É um médium consciente, tem que consolar. Dá para vocês darem alguma resposta? Ela não promete nada para ninguém. Mas ela pergunta, ué, e por que não, gente? Tem gente que fala, fulano viu Chico Xavier. Não pode ser, mistificação. Mas por que Chico Xavier não ia aparecer para fulano, para Beltrano, se ele falava com todo mundo que ia lá? Agora que ele está desencarnado, ele seleciona? Ué, se quando ele estava encarnado, que era mais difícil, que tudo era mais... Ele estava aberto para todo mundo. Desencarnado, então, Nossa Senhora. Ele deve estar até na China. Eu pressuponho, porque ele tem um coração imenso. Por que ele agora não vai ver a todo e qualquer um que pedir? Eu estou dando exemplo do Chico. E a Amália, ela tinha um coração muito bom. Alinhada no cristianismo redivivo, que é o espiritismo. O espiritismo é Jesus que volta fora da cruz. Jesus que volta para que a gente entenda que a gente está aqui para seguir uma linha divina, sem dogmas, com razão, fé raciocinada. Não basta crer, tem que saber por que está acreditando. Tem que ter certeza. Quando tem gente que fala para mim assim, Vanessa, meu marido, ele diz para mim, ele é muito lógico, muito racional, por isso que ele não acredita. Eu falei, então tá, chama ele aqui. Se você é racional, então pense. Porque se você botar a cabecinha para responder essas perguntas, não tem como você escapar dessa conclusão. Se é que é racional mesmo. Então, isso é dogma, até científico. A ciência está cheia de dogma. Eu já fui professora de estatística, acredite se quiser. Você sabe que na estatística, para você de validar algumas probabilidades, você se baseia num certo número da probabilidade. Aquele número é totalmente aleatório. Ele foi escolhido por um matemático estatístico que publicou um paper a partir dali todo mundo. Ele trabalhava numa cervejaria. E a estatística é baseada naquele primeiro momento. Existem dogmas na ciência. Como existem dogmas em qualquer área do pensamento humano. Agora, o espiritismo não tem dogma. Porque é a fé raciocinada. Então, a Amália perguntou, mas e esse senhor está sofrendo tanto? Não é todo avô que sofre quando um neto, uma neta está sofrendo. Não é, isso não é trivial. Por que está sofrendo? Por que ele está tão agoniado? Está mais agoniado que o pai com a mãe? Aí os espíritos muito amigos, amorosos, sempre dão uma resposta e falam, Amália, você não pode esquecer da lei de ação e reação.
numa outra vida, essa moça de 12 anos, que é surda, muda, paralítica, cega, e fica numa clínica, não pode ter família perto, ninguém, nenhum ente querido. Foi um homem muito bonito, muito carismático, um homem que não se submetia às leis humanas, quanto mais às leis divinas. Ele era um bandido. Ele assaltava, roubava, matava, tinha uma gangue, tinha a sua máfia, as suas conexões mafiosas. E ele quebrava o coração das moças aqui e acolá. Até que um dia ele estava numa cidade com os seus planos de roubar, etc. E ele conheceu uma moça de família religiosa, de status social elevado, e ele a conquistou. Para ele era só alguns dias, para ela, meu Deus, é o homem da vida dela. E como muitas ou quase todas as mulheres dizem, né, tem sempre a ilusão, vai casar, vai mudar o homem e tal. Ela, eu vou conseguir mudar ele, eu tenho fé em Jesus. Ela era muito, muito religiosa. E ela falou, quero ficar com você. Ele falou, olha, seu pai e sua mãe não vão aceitar que a gente case, nem adianta pedir. Aí ela falou, então eu quero ir com você. Bom, se quiser, você pode ir. Mas vai ter que fugir, porque ele não vai nem poder contar para eles. Fugiu com o homem, largou a família, sabendo que ele era bandido, que ele fazia tudo que ele fazia. E foi. Foi. E nisso ela ia para a igreja, rezava para ele mudar. Chegava lá, e quando você ama, você quer que o outro tenha um coração aberto para Deus. Então ela começou, olha, pensa em Jesus. Não, você imagina como é que o cara foi ficando, né? Como é que o homem foi ficando? Irritado. Irritado, né? Só um pouco. Lá vem ela com a ladainha. Porque ele era um bandido. O bandido não vai ceder assim. Tem força. Ela, todo dia, meu amor, vamos rezar. E tá, lá vem ela. E ele não podia mais nem contar, disse o Espírito, para Mária. Ele não podia mais nem contar para ela para onde ele ia, porque senão ela ficava... Mas qual era a intenção dela? Que ele se alinhasse. Mas na cabeça dele, ela estava fazendo o quê? Atormentando, atrapalhando os grandes planos dele. Então, ele parou de contar, até que um dia ele não aguentava mais, aí já passou a paixão, já não valia mais a pena. Chegou para os amigos dele, da gangue, falou tudo capanga dele. Falou, ó, hoje a gente vai para lá, enquanto a gente for, você dá um jeito nela. Acabou. E deram um jeito nela. Ela desencarna. Muito amor. Tem muita gente que hoje em dia não mata fisicamente, mas mata a pessoa com abuso verbal, abuso emocional dentro de casa, né? Mata o espírito da pessoa diminuindo ela. E aí foi, matou. Ela desencarna e o que acontece? Ela percebe que ele fez tudo isso. Vocês acham que ela ficou chateada, brava, rancorosa, virou obsessora dele? Não, né? Virou? Não. Ela vai lá e... Jesus, porque amava Jesus. Jesus, me deixa ficar perto dele até ele mudar o coração dele pro Senhor. Mas o amor dela por ele era tanto que ela pediu, implorou.
me deixa ficar com ele até ele transformar em seu servidor. Um pedido que Jesus, você acha que ele vai negar? Tá bom, você quer me ajudar, então vai. Deixou. Ele logo depois, em seguida, fazendo os planos dele, acaba numa emboscada, perdendo a reencarnação. Ele desencarna, passa um bom tempo no plano espiritual, né? Naquela perturbação que a gente sabe, um pouco pior, porque era um espírito mais remitente no mal. E uma hora ele é resgatado, preparado para uma reencarnação, vamos dizer assim, forçada. Não é que ele falou, eu quero reencarnar, eu quero melhorar. Não era bem assim, ele ainda não estava nesse ponto. Tem muitos espíritos que não dá tempo. Não tem como, na matemática da relação, tirar, levar para o hospital. Nem tem como, porque eles psicologicamente ainda não estão preparados. Tem que tirar, às vezes com aquela densidade toda, e já acoplar numa reencarnação. Como que esse espírito vai reencarnar? Porque ele já imprimiu na sua psique e, consequentemente, manifestou no corpo espiritual, que é o perispírito, aquelas deficiências. Alguém que não quer ver a verdade da vida, cego, não quer ouvir as verdades celestiais, surdo, não sabe usar com amor, mudo, não sabe usar para o bem, paralítico. Quer dizer que todo mundo paralítico faz tudo isso aí? Não, no caso dele é. Ele mesmo se colocou nessa situação. O perispírito, reflexo da mente que vibra em dissonância à lei divina. Ele mesmo entendeu. A reencarnação vem como bênção para que ele possa se reconstruir. No choque biológico da reencarnação, a gente tem chance de refazer essas lesões perispirituais causadas pelos nossos desvios morais. E ele reencarna nas condições que a gente sabe. E como mulher, para aprender a respeitar a mulher. E não respeitá-la. A gente tem que se perguntar, por que eu estou reencarnando como homem ou como mulher, no contexto onde eu estou? Tem alguma coisa para aprender. Que está especificamente vinculada à experiência do sexo. Não do sexo, orientação sexual, simplesmente. Mas daquilo que a experiência de homem e de mulher diferentemente nos proporciona. Não é sobre igualdade de direitos. É sobre a diversidade de papéis, de funções. E ele, nisso, tem, por misericórdia, porque o amor daquela mulher pediu uma nova chance. De ter alguém que o ama perto, mas não tão perto. O avô é a reencarnação da moça. Então, vem, mas ele ainda não tem merecimento para ter alguém que o ama tão perto como se fosse uma mãe. Como se fosse um irmão, uma irmã, ou um pai. Está perto, mas é avô. Mas não pode nem cuidar, porque é tanta trabalheira que tem que se terceirizar o cuidado. Então, o avô tem a concessão, aquele espírito tem a concessão, você vai ficar perto. Mas lembra que ele vai precisar evoluir mais e mais para poder vocês ficarem mais perto. Nesse caso, a gente vai se perguntando o que fez com que ele imprimisse na sua maquinaria biológica, naquela reencarnação, tantas limitações? As escolhas emocionais.
as escolhas morais. Que escolhas que ele fez? Escolhas não saudáveis. Mas quais são essas escolhas? Muito parecidas com as escolhas, entre aspas, eu estou falando, relativamente. Quando a gente lê no livro há 2000 anos, o senador Emmanuel, que é o senador Publio Lentos, que a gente sabe é uma das reencarnações do mentor de Chico, Emmanuel. No encontro de Emmanuel com Jesus, ali a gente vê muitos de nós que estamos aqui, como diz Emmanuel no prefácio também do livro Paulo Estevão. Todos estamos sendo chamados todos os dias por Jesus. Nós temos um convite pessoal de Jesus para conosco. Não é para seguir ele religiosamente, instituição religiosa, mas é seguir o chamado divino que é a nossa essência. Chama em todos os momentos, como ele chamou o Publio Lentos. Vem, deixa o orgulho da raça, do poder, pensa em quem tem menos. Ele não falou, ó, sai da sua posição de senador, mas tenha coragem de refazer a ordem social pensando no bem coletivo e não só de uma classe. Para fazer isso, tem que ter muita coragem. Quem tem coragem de ir contra uma ordem coletiva errada? Muitos de nós espíritas não temos essa coragem até hoje. Que a gente ainda é tão igrejista. Jesus tirou a igreja da gente e a gente quer botar a igreja de novo. O espiritismo veio sem a igreja, a gente quer botar a igreja de novo dentro do espiritismo. Porque a gente respeita quem tem cargos, títulos, etc. Se a pessoa não tiver cargo, não tiver título, etc., a gente não escuta do mesmo jeito. Eu falo isso porque nós temos um amigo que é o presidente da Federação Espírita Brasileira hoje, o Jorge Godinho Neri. Ele foi uma pessoa que ajudou a gente a fundar o Centro Espírita de Baltimore há 18 anos atrás. Até 2 anos atrás, muita gente não sabia nem quem ele era, não dava nem bola para ele. Ele vinha lá visitar a gente e ele falava nada. Agora que ele é o presidente da FEB, todo mundo, Vanessa, posso ir, posso buscar, posso falar, posso apertar a mão. Só porque ele é o presidente da FEB. Isso é o quê? Igrejismo. Porque ele não virou papa. E eu falei para ele, Coutinho, eu sei que você está aí porque você tem que estar. Você não queria estar aí, não, eu conheço você. Mas eu não vou te tratar diferente por causa disso, não. Respeito, mas não existe isso. Agora eu vou pedir permissão, vou falar um oi diferente. Agora eu ponho um cafezinho. Antes eu falava, senta aí, tanto faz, não sei o que você é, tá? Quantos de nós ainda temos isso? Jesus vem nos convidar a isso. Tira essas coisas. É benevolência para com todos. Não é porque você é o Divaldo, porque você é o Raul, porque você é o Papa, porque eu vou tratar você diferente. E a gente fala de Chico Xavier, de Joana de Ângeles, é exatamente isso que a gente está falando. Esses convites de escolhas emocionais. Agora, por que a gente faz esses tipos de escolha que priorizam o estéril, o orgulho e o egoísmo? Por quê? Por questões de medo, de insegurança. Eu me sinto mais forte, mais protegido, se eu tenho um amigo que tem um status. Eu me sinto mais tranquilo se eu tenho um amigo que tem dinheiro, ou se eu tenho alguém que tem dinheiro.
Se tem influência, é o medo que faz com que a gente fique preso a coisas externas que Jesus veio falar pra gente. Trabalhe a sua emoção. Você não precisa desses artifícios para ser o que você é na sua essência divina. Você não precisa ser brasileiro para ser feliz. Não, ai meu Deus, eu estava achando que sim. Não, não. Porque ontem você não era na outra reencarnação. Provavelmente na próxima, principalmente aqui nos Estados Unidos, não vai ser mais. Ai meu Deus, e agora? Vou voltar para o Brasil amanhã. Não é no externo que a gente conquista a segurança interior. Tem gente que se desespera de pensar que pode reencarnar sem X pessoas chaves que estão hoje com elas. Ai, meu Deus, o que vai acontecer comigo na hora que essa pessoa não estiver mais comigo na minha vida? Não se preocupa, Deus vai te ajudar a mostrar que Ele vai fazer você reencarnar sem aquelas pessoas que você aprendeu. Porque é só vivendo que a gente aprende. E aí a gente vai aprender que só na expansão da família, do amor universal, que a gente acalma as emoções. Tem gente que chega e fala assim, mas Vanessa, eu não consigo ir para um lugar se eu não conheço uma pessoa, pelo menos. Me dá uma ansiedade de eu pensar que eu vou num lugar e não conheço ninguém. Tipo, vai numa festa. Ai, tem que chamar alguém. Um trabalho, né? Tem reunião de trabalho, aqueles happy hours, todo mundo adora. O pessoal fala, vai lá, network. Ninguém gosta dessas coisas, muito chato. Tem que fazer, tem que falar. Aí você corre para mandar e-mail. Fulano, você vai? Quem vai? Ai, você vai? Você vai? Vamos comigo? Vamos junto? Isso é instinto de preservação. Mas e se você estiver aqui sozinho? A natureza está respondendo. Não estamos sozinhos. Halloween, a chuva está respondendo. Porque acalma tudo aqui fora. Calma, gente. Não estamos sozinhos nunca. Não só por causa dos espíritos que nos acompanham com amor e carinho, ou não. Mas porque em cada pessoa tem um ser divino. Tem muitos pais que chegam, meu filho tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo de falar com gente nova. Mas você já falou para ele que todas as pessoas que a gente encontra são filhos de Deus e amigos? Um dia a gente está destinado a ser amigo de todo mundo? Não, eu só ensino quem não fala com stranger. Então, parabéns, você está criando alguém que vai ter medo de todo mundo. Você está condicionando aquele sentimento com relações fora do contexto conhecido. E a gente vai treinando as pessoas, vai nos treinando para situações emocionais. Como Emmanuel uma vez foi convidado a redefinir as escolhas dele. Só que Jesus já tinha visão lá na frente e sabia que a probabilidade dele se mexer para aquela posição era muito pequena. Ele falou, se você não vier, não tem problema, um dia você vai vir, mas vai demorar alguns milênios. E pura verdade. Porque a gente vai ver que Emmanuel já está reencarnado hoje no Brasil com 16 anos e agora, definitivamente, ele está reencarnado, alinhado com Cristo. Demorou 2000 anos para ele estar assim, ó, alinhado. E por que a gente precisa demorar tudo isso? O que a gente faz, então? O que a gente faz
É difícil? Não, é fácil. É só prestar atenção no que a gente está sentindo. Porque Jesus, no livro Boa Nova, falou assim, quando veio o Nicodemos, que era uma pessoa muito conhecedora das escrituras religiosas da época, sagradas do judaísmo, ele era um dos autores da lei, mas ele viu que Jesus era o Messias que estava prometido. Ele falou, eu sei que você é o profeta, é o Messias, etc. Mas eu tenho também lido tudo e sei que um dia a gente vai construir o reino de Deus, mas eu ainda não consigo saber como chegar lá. E Jesus vira para ele e fala, Nicodemos, você esqueceu que não basta saber das escrituras, estudá-las. Você esqueceu de senti-las. Estamos aqui no Espiritismo. Lendo, estudando, lendo. Ah, já li todos os livros. Tem muitos. Já li, não. Não, mas eu já li. Esse também. Esse também. Ah, eu já li. Ai, mas minha vida não muda. Já fiz tudo que me mandaram. Já rezo, já li, já tudo e nada. Você já sentiu? Aí a gente pergunta, o que é que Jesus quis dizer com sentir as escrituras? Quem tem que decifrar? Porque aí é que está o código, o password para fazer esse login. O que é sentir a estrutura, a escritura? Como é que é isso? É brainstorm mesmo, pode falar. A prática. É a prática. Mas como é que é isso? Prática? Como que é isso? Como é que é isso? Quando a gente internaliza o ensinamento. Viver, internalizar. Colocar amor. Na prática. É fazer para o próximo aquilo que a gente quer que o próximo faça para nós. Na prática. É muito forma íntima também. É a reforma íntima, né? Todo mundo está falando. Mas olha, eu vou te dizer. A gente cresce ouvindo. Ai, reforma íntima, ai. Mas o que é essa santa reforma íntima? Eu vou te falar. Me fala por A mais B como é que é isso, gente. Pega um livro. Abre a lição. Vou abrir aqui só fictício, mas é um livro espírita mesmo. Só para a gente sentir. Está lá escrito. Vou ler uma frase só, hein? É uma frase do livro Fonte Viva. Só assim. Só para a gente brincar. Tá lá, irmã. Ele começa bem fácil com o título. Corações cevados. Aí não dá para sentir nada, que ele nem sabe o que é isso. Tem que ter dicionário para sentir o que ele está falando. Tá lá. Vou pegar uma frase. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Para semelhantes criaturas, em cujo cérebro a razão dorme, embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação. Inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas, com o mesmo instinto de novidade da mosca em busca de detritos. Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, circunscrevem as horas e as possibilidades ao desenfreado apego de si mesmas, imitando o poço das águas estagnadas que se envenena facilmente. Olha, o que é sentir essa escritura? Já que a gente vai lá para aquela direção.
da reforma? Fala pra gente, Vanessa. Não, vamos fazer junto. É exercício. Ainda estou no separo. Ainda estou no separo. É escutar e perguntar. Ih, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou sentindo isso? Aí eu começo a fazer perguntas. Sinceramente, eu lembro uma professora de história minha, chamava Carmen, nunca vou esquecer. Ela era dura, mas, nossa, ensinou como pensar e estudar história. Ela falou, ó, você pega um texto, pega palavras-chave, tira os verbos e flecha. É assim que você estuda. Nunca mais esqueci. Para chegar na reforma íntima, que é um resultado. Reforma íntima é assim, ter equação igual a reforma íntima. Por isso que tem gente que não consegue. Porque tem um monte de coisinha para fazer para chegar naquele resultado. Então, vem a escritura. É um elemento de uma equação. Vezes o que a gente vai fazer com ela. Igual reforma íntima. O livro traz a primeira parte, a gente faz a segunda, a terceira é um resultado da lei divina. Aqui está falando para a gente. Aí a gente começa, ó, o método que o mentor Joseph ensina. Ele fala assim, você pega e começa a converter as sentenças, as afirmações, em perguntas para você. Assim, ele fala. Há milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Você pode falar na tua palavra, não precisa ser mais elaborado, irmã. Será que eu sou uma dessas milhões de pessoas que sinto que eu não tenho que servir, não? Pergunta. Aí eu posso falar, não, eu sinto que eu tenho que servir. Aí ele diz, coloca no contexto do dia a dia. Você está no trabalho. Alguém chega para você, bate na porta. Você podia me ajudar? Eu estou com um problema ali no meu e-mail. Pergunta. Estou exonerado da glória de servir nessa hora? Porque aqueles que viram e falam assim, agora eu estou ocupado. Ele está se tirando da glória de servir naquela hora. Não é na hora que você pode. Quando a gente serve, é na hora do outro. Não é na nossa hora. A diferença é servir, de servir e trabalhar, é que eu trabalho na minha hora, mas eu sirvo na hora do outro. E a hora do outro não é a minha. É quando uma mãe está morrendo de fome e cansada. E o filho fala, mamãe, estou com fome. Quantas mães falam, peraí, vou acabar de comer, já já você come. E chore, isso aqui. Para, ok, peraí, vem aqui, vamos lá. Necessidade primordial. E depois eu vou ver. Eu estou servindo na hora do outro, da necessidade do outro. Outro exemplo, trânsito. De novo, hein, ó. Eu estou seguindo. Aí vem alguém. Corta. Mas peraí, será que eu poderia ter prevenido aquilo se eu tivesse prestado atenção? Quantas pessoas estão ali na linha, estão vendo que tem alguém que está dando seta, que quer passar. Não, mas eu quero chegar primeiro na saída. Não, depois que ele está na saída, ele pode passar. Mas se eu puder servir, será que eu posso servir no trânsito e prestar atenção para que... Pode passar. Mas não aquilo, vai, passa logo, vai. É aquele assim, tá bom, filho, vai, você deve estar com pressa, deve estar acontecendo alguma coisa. Sai e deixa a pessoa. Você está numa fila
de um Costco, de um Walmart, de uma Target, num feriado, todo mundo desesperado, ou quando vai ter um storm, todo mundo, ai meu Deus, vai comprar água, tudo que puder, acaba com a loja. Tá na fila. E você tá vendo que alguém tá mais necessitado, porque tem criança, etc. Será que eu posso dar a vez para essa pessoa? Às vezes tem menos itens que você tem muito mais itens. Será que eu não posso tirar um pouquinho, mesmo se a pessoa pedir? Deixar. Isso é servir. É a necessidade do outro que vai primeiro. E aí ele diz, ele dá uma descrição, o que acontece quando a gente se tira esse sentimento que a gente tem que favorecer o benefício alheio. Servir para semelhantes criaturas, pode ser a gente, em cujo... E olha, vou te falar, Emmanuel está escrevendo isso aqui, não é para o vizinho que não conhece espiritismo, é para a gente. Ele não escreveu para falar, espírita, deixa o vizinho. Ele escreveu, ó, você que está lendo, a chance de ser para você grande. Porque quem chega no espiritismo é porque já está querendo mudar isso. Em cujo cérebro a razão dorme, embotada e vazia, trabalho significa degredo, humilhação, inferno e sofrimento. Pergunta. Trabalho para mim é escravidão? Trabalho para mim é humilhação? Trabalho para mim é inferno e sofrimento? Porque se eu sentir que é, ele está falando para mim. Ele está falando que essa atitude de não querer servir gera essa atitude, esse comportamento. E aí eu olho para mim e falo, meu Deus, será que eu estou sentindo que trabalhar, que eu poder fazer o meu trabalho, o meu serviço, até de ajudar o próximo, estou me humilhando, que isso é um inferno, um sofrimento? Porque tem gente que não pensa isso, mas está sempre ranzinza. Sempre. Ninguém faz nada certo. E a pessoa está sempre assim, tudo está sempre errado, ninguém cumpre nada certo, as pessoas não conseguem nem jogar lixo certo. Nem na lata certa não consegue jogar. Para esse tipo de pessoa. E aí, ele diz, porque age assim, e a gente tem que sobreviver, ele diz, essas pessoas tomam decisões emocionais, perseguem as facilidades delituosas, com o mesmo instinto de novidade da mosca em busca de detritos. Geralmente a gente vê o político, né? Ele não quer servir, porque ele acha que ele é o bonzão, então ele não precisa fazer nada. A gente tem essa ilusão de quanto mais você sobe na escala hierárquica, menos você serve, menos você trabalha, mais gente está trabalhando para você. E aí toma decisões criminosas, que é o que ele está falando. Não é muito do que a política a gente vê por aí, né? Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Na Tailândia, nos Estados Unidos, em todos os lugares tem isso. Em graus diferentes. E aí a pessoa vai tomando decisões criminosas. Porque não quer trabalhar, não quer servir, não quer fazer parte. Começa nas pequenas coisas. Quando a gente pega e recebe um troco maior do que a gente deveria, e ao invés da gente ir lá e falar assim, olha, eu recebi $5 a mais, devolve, não vai fazer falta. Mas esse dinheiro não é nosso. É quando a gente sabe que vai ter uma promoção no trabalho e tem uma pessoa que está em grande chance de competir com a gente, e a gente, sem querer, começa a fazer aquelas manipulações por trás. Não com maldade, né? A gente acha.
Mas só assim. Ah, eu estou lá, não sei não, sabe? Eu ouvi falar certas coisas, a gente começa a fazer a caveira da pessoa sem querer. Sem querer. E aí a gente acaba indo para o centro espírita, pedindo a Jesus, eu quero ser feliz, eu quero muito ser feliz, mas lá fora a gente está tomando essas decisões. Decisões emocionais que fazem a gente gravitar contrária à lei divina. A gente vai para uma direção oposta. Não vai dar certo. Porque ele diz, com todas as letras, quando a gente consegue a solução dessa ordem inferior que a gente buscava, a gente passa a ficar tão centrado em si mesmo que a gente vira um poço envenenado pelas próprias decisões. Aí eu paro, olho para mim. Será que isso está acontecendo comigo? Será que a minha vida está desse jeito estagnada? Porque eu mesmo fui envenenando o poço da minha vida? E às vezes não é nessa vida. Outras vidas. E hoje a gente vai ter que limpar esse poço interior desses venenos que a gente colocou. E por que a gente toma essas decisões emocionais? Por medo, porque quem ama não tem medo. Por medo. Medo de não ser aceito se tiver menos dinheiro. Medo de ser rejeitado se não tiver status e posição. Medo de não ser amado. É o maior medo que a gente tem, é não ser amado. É um medo visceral. Então eu tenho aquela necessidade de manter o status quo da minha vida para garantir, eu estou sendo amada. E muitas vezes a gente mantém relações simbióticas que não são amor real, são codependências com o nome de amor. Mas uma hora Deus vai ter que fazer a gente viver assim, para mostrar para a gente que o verdadeiro amor, ele liberta, ele não aprisiona. Ele não vive nessas trocas delituosas, como são as pessoas que vivem no vício da drogadição. Eles falam para a gente, os meus verdadeiros amigos são eles que fumam comigo, que cheiram comigo, bebem comigo. É mesmo? Amigos de quê? Um está se matando e o outro também. Ó, a gente está se matando junto. A gente se ama. Quem ama, não mata e nem se mata. São codependentes do medo, que faz com que fique o tempo inteiro reforçando esse medo, porque ele não tem quem queira se libertar. Não sabe o que fazer. Então, quando Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, você esqueceu de sentir as escrituras, ele está falando para a gente. Vamos ler e fazer esses questionamentos. Será que sou eu? Será que eu estou fazendo isso na minha vida? E transpõe a pergunta para o dia a dia. Família, trabalho. Hoje, nós estamos nessa posição. Amanhã a gente pode estar noutra. A vida é uma roda gigante de posições. Hoje, eu sou mãe dessa criança. Se eu abuso desse poder, amanhã eu vou experienciar o inverso. E não vai ser fácil. Como é que eu gostaria de ser tratado se estivesse no lugar de com essa rigidez ou com essa permissividade? Ou com um amor consciente, que educa e que conduz a Deus, como diz Santo Agostinho no livro do Evangelho segundo o
Mas para a gente persistir nessa questão de entender nossas escolhas emocionais e como elas impactam na gente, na reencarnação, para que a gente faça escolhas mais saudáveis, a gente precisa voltar no modelo e guia, que é Jesus. Pergunta para a gente. Quando alguém fala de Jesus, ou você pensa de Jesus, ou lê sobre Jesus, a gente no Espiritismo sabe. Modelo e guia, modelo e guia. Mas quando você pensa nesse modelo e guia, como é que você pensa nele? Como que é a imagem dele para você? Pode falar? Ele é um mestre, parece um mestre. Ele está em pé, sentado na frente de uma mesa, atrás, dentro de uma igreja, dentro de um templo. Como é que ele está? Você consegue descrever ele assim, completo? Como é que você sente ele? Fala. Eu não consigo ver como se fosse uma pessoa. Eu vejo no pôr do sol que eu vou ver na praia, eu vejo nas pessoas, eu vejo em umas crianças, eu vejo até no e-mail uma mensagem que vem. Eu acho que ele é uma energia que circula, mas não as pessoas no visual, apesar de eu ter a figura de Jesus do frame em casa, quando eu sinto, não é isso que eu vejo. Entendi. Tá, não tem certo e errado, tá? A gente só tá expondo. O sentimento não tem erro, ele está sempre certo. Quando alguém sente, adulto ou criança, a gente tem que validar. Porque sentimento, ele é o que é. Não tem assim, você está triste, está errado. Você tem que ficar triste. A pessoa está triste, é uma consequência de alguma coisa. É uma emoção. É uma emoção. Como é que outras pessoas veem Jesus? Não tem certo e errado, mas só para a gente ver como que faria mesmo de pessoa a pessoa. Ou todo mundo vê que nem ela assim. Você também? Quando me vê a imagem dele, me vem ele sempre sentado de forma igual. Com as crianças, com história, com os apóstolos, mas sempre entre as pessoas igual a elas. É como eu vejo. Não vejo ele maior, é sempre com essa igualdade. Aos grupos que ele se apresenta. É como eu vejo, acho que porque a gente tem essas imagens, né? Talvez a gente associe entre os apóstolos, mais avançado, mas entre os leprosos, entre as prostitutas, entre as crianças, é sempre entre eles, eu mesmo essa sensação que me dá. Alguém vê diferente, muito diferente? Eu tenho certeza que cada um aqui vê Jesus. Eu vejo Jesus assim como um revolucionário. A visão é alguém que veio para mudar tudo, né? Revolucionou, né? Obviamente ele quebrou todos aqueles padrões antigos do que era antigo para reformular toda a nossa sociedade. Você vê em pé, correndo, com trombeta. Me lembra a figura do Nazareno, né? Aquele cabelo, os olhos, a roupa, as sapatos, como é que chama? Sandálias de couro. Me lembra a figura angelical. É bom a gente entrar nesses detalhes. Como é que você vê? Quando a gente tem uma passagem de Jesus que ele fez, que ele falou, porque ele é modelo e guia. Modelo e guia é tipo assim, você vai fazer um turismo num lugar que você nunca foi, vem um guia. Ele fala, vamos pra cá. Aponta, ele tá indo pra lá. E ele fala, faz assim, abaixa agora. Você abaixa. Levanta, na ponta do pé, que a gente tem que andar assim para não molhar o sapato, Então ele aponta e mostra, aponta e mostra. Ele é modelo guia. Ele é muito mais que o GPS, que o GPS só fala, vira aqui, vira ali. Não é assim, não. Ele veio total e falou, ó, vem para cá e faz assim. E mostra como fazer. E faz. Quando ele fala para fazer, tipo, quando ele diz, aquele que quiser ser o maior, é o que vai se fazer menor e servir mais, né? Como é que você imagina ele falando isso? Sentado numa cadeira, falando? Ou a gente consegue visualizar ele tirando
mudando a própria disposição da roupa para parecer um servo. E foi o que ele fez. Pegando, ajoelhando e lavando os pés dos próprios discípulos. Revolucionário. Isso aí até hoje, se o teu chefe fizer isso amanhã com você, você vai falar, esse cara tá maluco. Vou lavar teu pé. Viu? Só fala, não, porque Pedro falou, não, o meu você não vai lavar, não. Inaceitável? Você é o mestre fazer isso? Hoje é difícil imaginar. Mas ele não só falou, ele mostrou. Tanto ele mostrou que tem uma passagem, é uma passagem do livro Boa Nova, em que ele, tá aqui, eu já tinha ela aberta, capítulo 3, só para a gente ver que a gente tem na literatura espírita hoje recursos para sentir as escrituras. Porque Humberto de Campos, quando trouxe o livro Boa Nova, ele não trouxe o livro com 30 capítulos da passagem de Jesus para falar de uma figura religiosa. Ele trouxe o modelo em guia, em todas as suas cores, para que a gente sinta ele. Quer ver? É muito mais do que está na Bíblia. Porque ele bota a cor. Sabe aquelas fotos que você tem, preto e branco, e a tecnologia vai lá e colore? Você fala, nossa, é assim que a pessoa parecia. Agora tem uma do Kardec, né? Que o pessoal lá, profissional, coloriu, para a gente ver Kardec cor. Nossa, eu pensava que ele era preto e branco. Ele não sabe que não era. A gente consegue trazer mais perto, mais vívido, mais próximo. E Humberto de Campos fez isso. Olha só para ele dar um exemplo. Quem é esse modelo e guia para o nosso dia a dia, das nossas decisões emocionais? Olha só. Eu vou ler um trecho e a gente vai conversar. Porque esse livro é único nesse aspecto. Ele mostra o Jesus completo. Não só palavras, nem só ações, mas o Jesus que tinha uma linguagem não verbal que a gente ainda não conhece. Vamos ver? Nos primeiros dias do ano 30, ele estava com 30 anos, antes de suas gloriosas manifestações, antes de ele aparecer para todo mundo, avistou-se Jesus com João Batista. E aí ele vai contar. Despedindo-se de João, ele passou pelo oásis de Jericó e seguiu até Jerusalém, onde repousou até o cair da noite. Aí ele diz: sentado, filme, tela, projeto, sentado como um peregrino. Aí a gente tem que estudar o que quer dizer isso, né? Assim, o que quer dizer sentado como um peregrino? Lição de casa. Nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos. Gente que acha que sabe muito. Tá cheio de espírita de gabinete no mundo espírita também, que adora discutir teoria espírita, mas esquece de quem sofre. Porque a gente precisa focalizar em quem sofre. Chico Xavier nunca perdeu tempo com discussão burocrática, administrativa, de espiritismo. Era sempre assim, está sofrendo, vem aqui, vamos lá trabalhar, papá. Que se sentiram atraídos pelos seus traços de, olha só, gente, formosa originalidade. Ele está descrevendo, ele está falando, ó, Jesus era assim, formosa originalidade pelo seu olhar lúcido e profundo. Agora você está conseguindo ver os olhos dele?
Ele é o nosso modelo e guia. Está mostrando como é que é o olhar dele para conosco, porque a gente ainda é esse pensador, sacerdote ocioso. A gente ainda é assim. E ele está falando, Jesus está te olhando desse jeito. Mas ele está sentado te esperando. É isso que ele está falando. Porque ele estava lá sentado esperando. Ele não sentou lá assim, vou descansar na porta do templo. Ele sentou com o propósito mesmo de ter esse diálogo. Tanto que está registrado. E falou, alguns deles se afastaram. Sem maior interesse, como muitos até hoje. Mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente da sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? E ele exclama com modesta nobreza. Para, gente, antes de falar o que ele responde. O que é modesta nobreza? Fala, Humberto de Campos, você esqueceu que nobreza e modéstia não cabem na mesma frase? É revolucionário. Como que alguém responde com modesta nobreza, gente? Que a gente tem aquele modelo da simplicidade que não tem nobreza. Ou da nobreza que não tem modéstia. A gente ainda nem consegue picture modesta nobreza. Está fora ainda da nossa vivência. É como se eu chegar lá numa tribo indígena que não tem tecnologia e mostrar isso para eles. Eles vão, não vai nem falar, né? Eles vão olhar e achar que é Deus. Ai, Deus, perdoa. Isso é a modesta nobreza para a gente. Desconhecido. Mas o Humberto de Campos está falando, pode pôr no seu dicionário. Porque isso existe. Vamos fazer a lição de casa. Porque essa é a direção. Não é nem a modéstia sem nobreza, porque essa aí é falsa. E nem a nobreza com orgulho, porque essa machuca. Mas é as duas. Então ele está dando um novo modelo de ser, de sentir sem palavras. Mais do que as palavras que ele falou, ele já emitiu, não só para aqueles sacerdotes e pensadores, mas para todo sempre, para nós, uma lição imortal. Convidando-nos para que a partir de agora a gente reflita. Será que agora eu estou conseguindo já falar com modesta nobreza? Ou eu vou sempre abaixar o nível? Ou eu vou sempre aumentar muito para ficar acima da lei de todo mundo? Ele está falando, aqui, nivela com a benevolência modesta nobreza. Como é que é isso? É o educador que está falando para a gente, convidando para uma nova coisa. E ele fala assim, olha, passo por Jerusalém. Ele não falou desse jeito que eu estou falando, não, porque não é modesta nobreza. Mas vocês pintam com as cores aí da modesta nobreza. Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Ok. Só ouve as palavras e tenta imaginar como é que ele falou isso com essa modesta nobreza. Aí, o sacerdote, com ironia, o Humberto de Campos é genial, porque ele pinta as cores do quadro para a gente ver completo. Ele fala assim, reino de Deus, a ironia a gente consegue imaginar. Essa a gente é clássica para todos nós na Terra. Reino de Deus, a gente podia até ensaiar aqui, né? Reino de Deus, fácil. E que pensas tu venhas a ser isso? Esclareceu Jesus com grande serenidade. Não foi pouca, não. Foi grande. Humberto de Campos é sábio na escrita. Se ele bota grande, é porque é grande mesmo. Agora, o que é uma grande serenidade? Porque a gente acha serenidade.
Forma grande. Dá para imaginar quando você tem filho pequeno. Mamãe, mamãe, você tá no final. Mamãe, 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 mamãe. Meu Deus, Jesus, grande serenidade nessa hora. Só Jesus mesmo. Grande, mas muito grande serenidade. Mamãe, mamãe, eu Tony fechou, fica quieto, não falou nada, chega. Já acabou. Todas a ciência já fala, chega 8, 8h30, os pais já estão assim. Ah! Por isso que é bom botar cedo logo. Passou daquilo, já está endoidecendo todo mundo. É o limite. Aí a grande serenidade. Ele respondeu. Vamos tentar imaginar como que ele falou. Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Agora esquece as palavras e lembra. A pessoa falou com ironia. Ele respondeu com grande serenidade. Ele é o modelo, ele é o guia. Ele está falando para a gente, além dessas frases, dessas palavras, ele está mostrando assim, ó. É que nem pai e mãe quando está fazendo alguma coisa. Eu vi a Virginia fazendo isso hoje com o Carlos, meu marido, que é o pai dela. Ele espremeu o limão dentro do ice. Ele não ensinou ela, ele só fez para ele. Daqui a pouco ela pegou o do meu copo, pôs o garfo e falou, olha papai, é isso que Jesus está fazendo. Ele fez. E a gente agora tem que ser o bom filho. Olha, papai. Olha, Jesus. Alguém vem com ironia. E a partir de hoje a gente começa a treinar a responder com grande serenidade. Né? Grande. Ele está dando um outro modelo. É um treino de academia da emoção. De academia. Ele está levantando 100 quilos. E a gente está assim, ai, não quero nem ir para academia. Né? Tá chovendo. Não inventa. Mas tem que ir. Ah, tem que fazer isso mesmo? Vai. Mas pode ser sem peso? Não tem problema. Então Jesus veio para a gente e traz essa proposta. Ele fala, para finalizar, sem saber onde que acaba esse diálogo, né? Aí, você pensa que o Hanan parou? Não parou, não. Ele revidou com gargalhada de desprezo. Por isso que é bom quando a gente lê, não presta atenção no que as pessoas falaram. O Espiritismo traz o Cristo vívido em todas as cores. O quadro completo. Está lá. Gargalhada de desprezo. Obra divina em tuas mãos? E aí, respondeu o mestre com humildade. Porque ele foi perguntando várias coisas. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Aí Hanan observou. Sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na Terra. Gente, isso é alguém falando para o governador do planeta, tá? By the way. E ele não falou assim, para, Hanan, eu te conheço. Na outra vida você fez isso. Na próxima vida. Eu trouxe você para cá, para esse planeta. Fui eu que fiz este planeta. Senta aqui que eu vou te contar a história das nossas reuniões. Como que a gente chegou aqui. Vou te contar um pouquinho. Ó, baixa a bola, Ana. Ele não falou isso. É incrível como que o governador do planeta, sabendo de tudo isso, ele dialogou com humildade. Então, quando ele fala humildade aqui, não é essa humildade que a gente acha que conhece, é uma outra que a gente ainda desconhece. É aquela humildade quando você arruma a casa, monta tudo, e os filhos não têm gratidão nenhuma e você não machuca eles, porque não são gratos. Você continua paciente, tolerante.
Uma coisa que às vezes é muito difícil até de imaginar. E ele vai. E chega um ponto que Jesus fala com ele, com energia, dizendo para ele que, na verdade, esse reino está no coração de cada um de nós. O diálogo é bem mais complexo, mas aqui a gente dá uma pausa para a gente ver onde que a gente quer chegar. Tem gente espírita que já leu os livros e tirou a própria vida. Saber, conhecer, não salva ninguém. Tem que sentir. É por causa das nossas deficiências, do sentimento, que toma decisões A, B, C. Precisamos conhecer a nós mesmos, quando os Espíritos falam para Kardec, no Livro dos Espíritos, em resposta, como podemos trabalhar para esse progresso e evitar fazer erros. Eles falam autoconhecimento, mas esse autoconhecimento é nesse exercício de sentir essas escrituras, trazendo para a gente, reconhecendo as nossas questões e trazendo um modelo e guia a todo momento. Por isso que o livro Boa Nova, ele passa a ser uma referência de reforma íntima. Ele não é um livro que conta uma história de uma religião, do cristianismo no mundo, etc. Ele está falando, olha, o modelo e guia, ele era assim. E você consegue ver, vou dar um outro exemplo. Quando ele chama João, convida, lembra, né, João? Ó, tá lembrando quando você encarnou? Ele não fala com essas palavras. Vem com o irmão, quando ele está vindo. Humberto de Campos descreve, quem sabia disso? Que Jesus, quando João veio, um se abaixa, beija a mão de Jesus e ele pega uma das mãos e acaricia os cachos do cabelo de João. Visualiza Jesus fazendo carinho. Quando ele está com Nicodemo, com Bartolomeu. Bartolomeu é o modelo do discípulo depressivo. Ele fala, eu amo o que você fala, mas na minha vida eu só tenho tristeza. A minha mãe morreu. Era a única pessoa que me entendia. Meus irmãos só ficam rindo de mim, porque eu escolhi seguir o Senhor. Meu pai não entende, só fala que eu sou vagabundo. Meus colegas de trabalho, mesma coisa. Ninguém me entende. Eu não sei como trazer isso na minha vida. Eu sou triste. E Jesus vai lá, abraça, explica. E com carinho ele vai trazer Bartolomeu falando, Bartolomeu, você já ouviu falar de alguma boa nova que não traz alegria? A marca do cristão é a alegria, a coragem e a esperança. Ah, eu sou cristão, você é alegre? Às vezes. Você tem coragem? Quase nunca. Você tem esperança? No mundo de hoje não dá, não. Então, volta para a pergunta, é cristão? Porque ele está falando, ele não fala da palavra cristão, porque não existia ainda na época, ele fala a marca daquele que segue a palavra. E para a gente finalizar, visualiza Jesus agora como esse modelo de escolhas emocionais, como esse guia. Quando vem aquele homem, como é que chamava o homem que estava em cima da árvore, ele falou, desce, Zaqueu, que eu vou posar na tua casa à noite. Aquele homem que, olha, não é que tá fazendo comida não, né? Cobrador de impostos. Só pegando do povo. E o escândalo
por que Jesus fala isso? O homem desce pequeno. E você sabe o que acontece dali até chegar em casa? Você acha que Zaqueu fala, tá bom, Jesus, fica aí que correu. Não. Humberto de Campos escreve. Desceu, tagarela. Mas falava, Zaqueu estava tão feliz, que diz Humberto de Campos que ele não parava de falar. E Jesus escutava. Ou seja, se alguém quiser falar, deixa a pessoa falar. Principalmente se for palestrante, né? Mas deixa mesmo, né? Para não ficar em algum lugar, deixa ele falar. Ele falou que Jesus pegou, andou de braço dado com Zaqueu até a casa dele. E o povo vindo atrás, e os discípulos horrorizados. Gente, sente o drama. Vem aqui. Vem aqui. Olha aí, hein? Sente. Eu sou Zaqueu, né? Só a Mirella, meu. Não. Para dar um consolo desse. Não, né? Vamos lá, então mandando. O que vocês estão sentindo, gente? É bem amigo, né? É íntimo. Muito íntimo. Acabou de descer da árvore. Acabou de descer da árvore. Mas não era nem amigo, e você imagina, sabe aquela coisa de chega alguém no centro espírita, dali a 10 dias já está falando presidente, amigo presidente, já está indo na casa, e você está ali há 20 anos. E ninguém está tendo essa intimidade. Você fala, que é isso agora? Mal chegou, já está fazendo uma prece, já está fazendo palestra. É muito comum isso no centro espírita no mundo. Ah, não, porque eu cheguei primeiro. Mas eu nem palestrante ainda sou, a pessoa que chegou onde já está. O que é isso? Era como eu estava sentindo. O que é isso? Tanto que depois Pedro foi falar com ele, dentro da casa do Zaqueu. Na hora que Zaqueu estava cuidando de tudo, ó. O Chico com Jesus. Isso! Que loucura é essa? Você sabe que esse cara faz isso? Lê a descrição. Humberto de Campos vai contar pra gente que Jesus era um mestre que ensinava a gente a tomar decisões emocionais que vão além das palavras. Por que esse Zaqueu aqui, hoje, ele está roubando do povo? 2000 anos atrás. Hoje ele é o doutor Bezerra, que você ora. Hã? Você não sabia, não? Não sabia, não. Zaqueu, que desceu da árvore, é o doutor Bezerra, que você ora. A vida tem esperança. Aqui é 4 séculos, 5 séculos, 6 séculos, 7, 8. Doutor Bezerra, e Jesus já estava vendo lá na frente. Isso aqui não é ficção, não, é fato. Ele andou de mão dada, de braço dado. E a ciência mostra que uma pessoa, para mudar seu coração, precisa de carinho, precisa de amor. E Jesus era um mestre completo. Ele não era esse mestre que vinha falar, faz isso, ama, hein? Ó, ama. Mas que você já ouviu alguém falar isso? Vai lá, ama. Ama seu irmão. Mas como que é? Ele mostrou, amando. Ó. Vamos lá, deixa ele. E o Humberto de Campos ele é tão fantástico como escritor, ele é tão hábil, que ele é um poeta da letra, porque ele põe todas as coisas, não tem como você não ver a cena. Você fala, mas não é possível, eu estou vendo Zaqueu, eu estou vendo Jesus. Ele acariciando. Você já tinha pensado que Jesus pode fazer carinho em você? Ah, mas eu não tenho esses problemas. Mas ele fez. Ele deixou Maria Madalena vir passar o cabelo dela no Pedro.
Ele deixou. Ele podia falar, sai daqui, etc. Você vai quebrar meu esquema. Não, ninguém vai entender. Depois a gente conversa. Olha quanta gente tem gente que faz isso. Não vou conversar com essa pessoa sobre meu trabalho, porque o chefe... A gente não discrimina que nem o chefe, mas a gente mantém o status quo da discriminação. Né? Não tenha coragem. Ah, o chefe não gosta, então eu não converso com você na frente do chefe. Oi, tudo bem? Quando o chefe chega. Jesus não fez isso, não. Ele não discriminou. Com ações, ele amou. Ele não falou de amor. Ele mostrou, não com os atos, com a postura total dele. Com o magnetismo. Porque quando Kardec pergunta, o que é ser espírito? Porque você é espírito, eu sou espírito. E ele fala, espírito, na palavra de vocês é meio difícil. Mas tá bom, é uma chama. Aí você olha no espelho e procura a chama. Não tá vendo. Mas, gente, é uma chama. Vibra. Eu não estou encapsulada neste corpo físico abençoado. Eu estou além. Multidimensional. Eu vibro. Eu posso abraçar alguém além da minha presença física. Tem gente que fala, o que eu faço com aquela pessoa que não quer ir no centro tomar passe? Só oro, mas só ora. Mas tem mais alguma coisa além disso? Porque orar é o quê? É pensar com amor, é comunicar com Deus. E o que mais que a gente precisa fazer? Tem muita gente que está do lado da outra e está destruindo outra. E tem gente que está longe. Mas está emanando. Está se projetando em amor. Isso é estar presente. Então fica a pergunta para a gente, já que a gente vai finalizar. Quais são as escolhas emocionais que a gente pode fazer para se projetar em amor? Porque quem projeta em amor é co-criador de Deus harmonizado. Por enquanto, a gente está em processo de harmonia com Deus, de sincronização. Mas quando a gente toma a decisão definitiva, a partir dali, os atos são sincronizados com o amor maior. Nos transformamos numa chama que projeta somente pensamentos, vibrações, palavras e tudo mais na sintonia perfeita e fina do amor. Esse é o convite para todos nós, eu me incluo, nessa reflexão abençoada dos mentores da casa. Eles nos convidam para que a gente se projete em amor, não só para essa vida, mas para a imortalidade. Graças a Deus. Muito obrigada. Então, gente, muito obrigada, Vanessa, muito linda. Muito obrigada a você aqui com a gente. Então, agora a gente vai abrir para 15 minutos de pergunta e resposta. Se você tiver a sua perguntinha na ponta da língua, é só levantar a mão e a gente vai na sequência, do primeiro ao último. E aí você, quando chegar o momento, você encerra e faz a oração final para a gente, por favor? Sim. Obrigada. Alguém já tem alguma pergunta? Vanessa, obrigado. É maravilhoso. Está sendo maravilhoso. Você falou do mentor José em relação ao método de sentir as escrituras. Pode falar mais, sei lá, um livro? É um mentor amigo. Ele se chama Joseph, ele ajuda a gente, orienta pessoalmente. Ele não tem um livro não, mas ele conta as coisas pra gente, né? Nos diálogos que fala, ó, faz esse método.
Ele é um mentor que tem ajudado a gente nos vários trabalhos, e tem ajudado não, tem direcionado. E ele, um dos trabalhos dele foi a criação do Roadmap Program que a gente tem. Se for no ssbaltimore.org, no ssvirginia.org, a gente tem todo um programa de estudo sistematizado que foi ele que trouxe para a gente 9 anos atrás. É mais ou menos essa direção que ele trabalha. Vamos dizer assim, multidisciplinar. Próximo. Obrigada por vocês que estão com a gente, ajudando a gente no desenvolvimento. E eu tenho uma pergunta para você, a respeito da reencarnação. Por que existem pai que odeia filho, filho que odeia pai, filho que mata o pai, filha que mata? Por que eles vêm na família? Eu sei que é para resgatar coisas do passado. Queria que você me explicasse mais um pouquinho. Eu agradeço a pergunta, porque era algo que é suposto a gente ter inserido e eu não inseri. Tem um caso que ilustra isso no livro da Mara do Rio Soler, que é o Encarnação em Vida. É um caso verídico. Ela conheceu um casal há 30 anos. Começaram na Espanha, os nomes muito típicos, Carlos e Luísa, lá da Espanha. Então a Mária viu esse casal desde jovem, namorando. Luísa não tinha mais família, perdeu a família muito cedo. E ela conheceu o Carlos e a família. Então ela, por uma carência interior, além de amá-lo, ela se conjugou muito à família dele. Mas por ela não ter pai e mãe, ela é de uma classe social diferenciada, diferente, né? Carlos e Luísa mais privilegiado. Carlos era mais privilegiado. E eles começaram a namorar. Só que a mãe dele não aprovava, não. Então, ela falou assim, olha, Carlos, você pode namorar com ela, mas você não vai casar com ela, não. E a Luísa sabia disso. E a Luísa não se revoltou, que até a Mária falou, como que pode, né? Ela até chegou pro Carlos e falou assim, olha, a gente se ama. Eu não preciso do seu corpo, eu já tenho tua alma. Se você um dia, porque tua mãe quer casar com outra pessoa, a gente está ligado para sempre. Por favor, não faça desfeita para sua mãe. E a Mária, mas a Mária é tão interessante que ela que nem a gente, assim, como é que pode essa moça ligar? Mas como? Só a encarnação para explicar por que ela aceitou isso? E o Carlos também. Ele virou e falou, tá bom, meu amor, é verdade, não vamos fazer desfeito com a mãe, não. Namoraram. Um dia a mãe virou e falou assim, o Carlos, agora você vai casar com fulano. É bom pra gente, pra nossa família, acabou aqui, tá? Mudaram para uma cidade bem distante. E aí, passou o tempo, eles se correspondiam por carta, mas não tiveram a fé, continuaram respeitosamente, né? Até que um dia, a Luísa escreve um telegrama para Carlos e fala, Carlos, vem me visitar, por favor, porque eu estou nos meus últimos dias. E a Mária, tão engraçada, que ela escreve assim. E a mãe dele já tinha 90 anos. A moça era mais jovem, já estava desencarnando, e ela ainda estava desencarnando. Ela também não conseguia entender. Porque ela conhecia a família, ela também se questionava. E Carlos foi, e a moça, já não era mais moça, não, uma mulher adulta, desencarna nos braços dele. Quando ele volta para a cidade, a mãe desencarna. E a mãe falou assim, não é possível. Parece que ela estava esperando
a Luísa desencarnar para garantir que eles dois nunca ficam juntos. Aí a Mari pergunta, fala com o mentor, o que é isso? Como que a reencarnação pode explicar? E aí que vem o mentor e fala, Amália, você não pode esquecer da lei de ação e reação. Numa outra vida, Carlos e Luísa foram casados. Então, é interessante, porque o amor que certos casais têm não é uma coisa dada. Ah, é uma gêmea. Não, gente, já viveu junto, já comeu sal junto, e agora está comendo a sobremesa. Então, se você ainda não chegou na sobremesa, continua comendo. Tem chance de chegar lá. Talvez não nessa. Não, ninguém sabe. Mas, tá lá. Eles eram casados. Tinha uma filha. Eles eram de uma classe social privilegiada. Tinha uma filha. Mas o coração não tem regras, não. E a moça se engraçou com um moço de uma classe diferente. E os pais, Carlos e Luísa, não aprovaram, não. Só que não só não aprovaram, como eles fizeram que eles se separassem e deram um jeito de dar um sumiço no moço. Um sumiço que depois, além dele ficar exilado, ele desencarna. Esse moço desencarna. A moça, que é a filha do Carlos e Luísa, ela perdoa os pais, porque os compreende. Mas ela não consegue mais se sustentar naquela reencarnação, ela desencarna. De melancolia, de tristeza. E aí o que acontece? No futuro, quando o Carlos Luísa se desencarnar, no planejamento reencarnatório, a ordem divina fala, ó, tem que conciliar aí. Quem encarna? Quem é que era quem na vida atual? A mãe de Carlos era o moço que foi exilado. Ó, Carlos e Luísa nessa vida queriam namorar, a mãe não deixava. Na outra vida, Carlos e Luísa eram um casal. Pegaram o moço que era namorado da filha e deram um sumiço nele. Esse moço volta e reencarna como mãe do Carlos. Porque foi o Carlos que tinha botado o homem para correr. Qual que é o papel de mãe? É amar. Incondicionalmente. De pai também, mas de mãe. Mãe no sentido, você dá a vida, né? Biológico, tá ali. É amar incondicionalmente. Pergunta, vocês acham que ela amava esse filho, Carlos? Amava o filho. Não, da maneira dela. Mas que maneira? Não, ela não via o lado material deles. Por isso que ela achava que aquilo era mais importante do que estar com a moça. Não amava. Não, ela não amava. Porque se ela amasse, ela ia falar, Carlos, você tá feliz com ela? Você quer comer pão com manteiga ao invés de caviar? Aí é outra história. Você ama, você respeita o que o filho quer fazer. Quando a gente ama, a gente respeita. Como é que a gente sabe disso? Deus, que é o amor supremo. Você quer fazer isso? Faz. Eu não vou deixar de te amar porque você escolheu ser criminoso. Deus faz isso? Deixa de amar a gente? Ele continua dando a vida para a pessoa. E outra vida, e outra vida, e outra vida. O exercício da paternidade é o exercício de amar incondicionalmente. Esse é o objetivo. O exercício. Ela não conseguiu. Eles, como filhos, souberam honrar os pais? A mãe? Sim. Conseguiram passar por aquela expiação? Passaram de ano? Graduaram? A mãe não, vai ter que repetir. Porque ela se vingou. No íntimo dela, ela estava se vingando. Ela estava, você não deixou eu fazer, agora eu não deixo você fazer. Ela se vingou. Por isso que os espíritos falam pra gente. Procura saber quem você é, estuda os teus sentimentos.
Porque quando vem um espírito que é inimigo, que eles eram inimigos. Mas o objetivo era reconciliar. Só que a gente tem que fazer uma decisão de trégua. Alguém tem que falar, eu não vou mais revidar. Para o ciclo parar. Quebrar. Ela não conseguiu. Mas eles, Carlos e Luísa, conseguiram. Quebrou. Agora é ela que vai ter que... Não conta a história do que aconteceu depois, né? A passagem do Evangelho que encaixa nisso é o escândalo é necessário, mas ai daquele que causou o escândalo. Ai daquele que quiser ser o justiceiro. Tá lá no livro Libertação. Muitos de nós hoje são aqueles assim, eu vou fazer a justiça. Eu vou... E aí a gente cai na mão dos espíritos justiceiros também. Que existem. Então, no caso dos filhos, no capítulo 14 do Evangelho, item 9, o Santo Agostinho explica a raiz desses relacionamentos de pais e filhos dissonantes. Ele explica a razão nas vidas passadas e ele fala com todas as letras, porque o capítulo é honrar pai e mãe. Ele fala. Um de nós tem que botar um ponto final. Quem tem que botar o ponto final? Pais. Se eles não conseguem, os filhos. Por isso que a gente cresce e fala, mas meu pai e minha mãe, ok, eles têm o direito, mas eu não vou deixar de amá-los por causa disso. Eu posso pensar igual, não fazer igual, mas eu vou amar, não vou desistir. Eu vou aprender a respeitar, porque honrar é isso, é respeitar. Tudo bem, a gente cresce, adolescente, faz um monte de malucagem, mas depois eu entendi, ok, daqui pra frente. Então alguém tem que parar o ciclo do ódio. Quem tem por obrigação moral de parar primeiro? Pai e mãe. Eu conheci um homem cientista que não era espírita, mas sabia que a gente era espírita, ele tinha um filho de 3 anos. E ele olhou pra gente e falou assim, tá vendo esse cara? O meu filho, né? 3 aninhos. Cara, a gente tem certeza que a gente já foi inimigo. Que o nosso santo não bate. Mas é pura ignorância desse homem, porque ele é o pai. Se você veio antes, você tem que fazer melhor. O pai e a mãe que exige do filho uma postura que eles mesmos não têm é ignorância. Então o pai e a mãe tem que estar na frente. Mas ninguém tem curso, né, para fazer pai e mãe. É por aí que a coisa vai. Tá bom? E aí tinha uma pergunta, mas se você quiser. Reencarnação e vida. E recentemente o Luiz Hu, ele fez uma outra versão, pegou só 20 casos e fez a versão dele. Então, tem essas duas opções, os 20 casos do Luiz Hu, desse da malha, ou completo, reencarnação e vida. Não é da FEV, é de acho que é da ID, não sei, mas é um livro imperdível, gente, que a gente tem que reviver. E esse segundo caso que você falou, também está no mesmo livro. Não, do outro autor. Do Luiz Hu, ele pegou os casos, eu não lembro como é que ele, acho que são 20 casos de reencarnação, que ele intitulou. Ele pegou só os 20 casos que ele preferiu, que ele achou melhor, e ele publicou, porque a versão em espanhol é de domínio público. Tá bom? Vamos fechar. Vamos lá. Então, vamos convidar, olha ele aí, Jesus, na modesta nobreza, na grande serenidade, com esse carinho, com essa alegria. Até o Papa Francisco falou hoje que o humor é a maneira mais próxima da gente chegar a Deus, né? Das virtudes. É muito engraçado, que Jesus também era engraçado, a gente não consegue visualizar, mas ele era. E no livro do Bonovo. Então vamos sentir essa alegria, a esperança, a coragem. Vamos nos deixar envolver por esses eflúvios divinos que vêm de Jesus.
e nos sentimos acolhidos pelos braços amorosos dele. Vamos sentir Jesus nos acolhendo, nos abraçando com carinho, nos tratando. Não precisamos nos explicar, porque Ele nos entende. Vamos sentir uma luz do coração dele, envolvendo os nossos corações, descongelando de tantas vidas endurecidas. Senhor Jesus, Mestre, agradecemos comovidos por nunca desistir de nós e por sempre nos trazer uma oportunidade renovada. Obrigada pelo teu coração misericordioso. E muito mais agradecemos por ter construído este lar terreno com tantas oportunidades para que possamos co-criar com Deus, seguindo seus passos, sem hesitação. Convosco andamos firmes e resolutos e rogamos nesses instantes. Socorre nossos entes queridos, de perto e de longe, para que todos juntos possamos estar convosco nessa marcha ascensional do amor infinito. Rogamos em especial por aqueles que nos perseguem, Senhor, pois como nós não sabem o que fazem. Rogamos para que sejam envolvidos em muito amor, pois contigo temos aprendido que somente o coração sofrido faz outro sofrer. E dê-nos a fortaleza e a perseverança para nunca mais pararmos, estagnarmos nesta marcha da alegria, da coragem e da esperança contigo. Abençoe sempre, Senhor, este núcleo, este lar espiritual, Joana de Ângeles Espírito Santo, que nos acorde para que muitos outros corações possam aqui chegar e sentirem-se amados incondicionalmente. Louvado seja Deus convosco, e que assim seja. A gente, mais uma vez, agradecendo a presença da Vanessa, né? Com essa palestra deliciosa, descontraída, mas cheia de ensinamento. Estão sentindo? Estão sentindo?
Nossa, essa prece deu para sentir. A gente gostaria de agradecer a Mirella do Nosso Lar, que trouxe a Vanessa, né? Óbvio. Não, nos trouxe lá de São Ramon até aqui. E agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado. E agradecer. Tá gravando. E a gente. Amanhã ela vai estar no Chico Xavier, né? Tem um tema? Chico Xavier fica em São Rafael. Valor da família. Se alguém quiser pegar o endereço, a nossa amiga ali pode passar para você. Skyview Terrace em São Rafael. E quem tiver a oportunidade de aproveitar mais um pouquinho da Vanessa, amanhã o horário É às 7. tá? E agora a gente tem uma confraternizaçãozinha, uns comes e bebes um pouquinho. E vai ficar lá.